Olá, começa agora mais um programa, um encontro notável com Eunice Espínola. Hoje, rodeada de personalidades, e vamos começar a apresentação, com o doutor em filosofia, o jornalista e escritor, graduado em karatê, hapkido, taekwondo, goshi-jitsu. Goshi-jitsu, é defesa pessoal em japonês. Suas áreas de especialidades envolvem filosofia, medicina oriental e a pesquisa. Nas últimas décadas, participou como colunista na maioria das revistas sobre artes marciais e é autor de diversas obras. Atua no meio acadêmico e se dedica ao desenvolvimento das artes marciais. Preside e possui cargos de honra em várias organizações marciais e de medicina oriental. Atualmente ministra palestras em todo o Brasil, com enfoque em terapias orientais, defesa pessoais, artes marciais e segurança privada. Atua ainda na coordenação em nível nacional de cursos de extensão e pós-graduação pela Faculdade Einstein, a FACEI, que atua como diretor. Estou falando de José Augusto Maciel Torres, ou simplesmente Zé, para os amigos, né, Zé? É, exato. Para mim é um prazer estar aqui com você, Eunice. Por chamá-la de você, já vista que nós já nos conhecemos faz um bom tempo. Com certeza. E estamos aqui numa roda de amigos. Estamos ao vivo em cores para tentarmos levar ao público, não somente aqueles que nos ouvem, haja vista que parece-me que é em rádio também, né? Nós temos a web rádio, a web TV. A nossa web TV está, o portal Jorge Guedes está para o mundo todo. Estamos está aqui para tentar passar o pouco do que sabemos, para tentarmos assim levarmos ao público em geral informações sobre aquilo que nós amamos, nós vivenciamos e acima de tudo divulgamos, que é a marcialidade, a defesa pessoal e as terapias orientais, que por uma forma assim osmótica está completamente ligada a esse contexto. Artes marciais vai ser o nosso foco de hoje, até porque Zé me impressionou no último congresso que eu participei com ele, e mostrando como que a gente pode desarmar as pessoas sem qualquer tipo de arma, só com o corpo, com as mãos. Olha, Zé, como é? Explique isso, porque eu fiquei tão encantada que eu... Quando você fala, existe muito mito, né? Certo? Machado de Assis dizia que sem um mito não existiria o processo da história, que as pessoas valorizam mais o mito que é a história. Certo? Em verdade, quando nós falamos de arte marcial, nós falamos da marcialidade. Sim. A marcialidade, ela divide-se em defesa pessoal, que, segundo alguns autores, é melhor correr do que esperar o pior. Mas quando você se apresentou, eu me senti um verdadeiro Bruce Lee. Eu saí de lá achando que eu ia conseguir derrubar qualquer um que passasse na minha frente. Eu falei, eu vou andar de madrugada pelas ruas. Em defesa pessoal, você tem duas vertentes. É melhor ser julgado por 7 no tribunal do que carregado por 6 no caixão. Ou, em outro extremo, é melhor correr. Você tem também a arte marcial, que tem todo um contexto filosófico, parido a partir de Buddha Dharmadashti, 28º patriarca do budismo, em que tem todo um contexto de uma filosofia que engloba todo o zen budismo, o taoísmo, o confucionismo e até alguns princípios do shintoísmo, que no Ocidente foi bem mostrado e bem apresentado através do filme Kung Fu, de David Carradine. Que inclusive no ano passado morreu na Tailândia de uma forma trágica. Nós também falamos do esporte marcial, e em verdade é um videogame onde as pessoas se reúnem para não se machucarem e apresentar um processo de esportividade, como o judô, que foi criado por Jigoro Kano com esse objetivo. E temos a luta marcial. A luta marcial é um processo bélico mesmo, é a pancadaria sem, por sua vez, controle.
Sim. Eu sempre me lembro de Thomas Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do próprio homem. Então, como o homem nasce ruim, a sociedade tem que contê-lo. Durkheim, Emile Durkheim, que é o pai do método sociológico, ele dizia que é necessário que haja uma mão para controlar as pessoas, para que ela não tenha exagero social. E essa mão é exatamente para parar todos os processos de, digamos assim, de instintos, de id, como dizia Freud, que uma delas é a violência. Sim. Então, a arte marcial, ela tem os princípios de educação. Não diria somente de educação, porque educação é a transmissão de informações e conhecimentos historicamente adquiridos. Eu lhe digo que a arte marcial, ela possibilita primeiro momento, uma abordagem educacional, e no segundo momento, uma abordagem ética, e no terceiro momento, uma abordagem, digamos, espiritual. Lembro-me que Sorokika, que ele falava uma coisa interessante. Ele disse que no primeiro momento o homem está no aspecto estético. Com o seu processo evolutivo, ele irá partir para uma concepção voltada para a ética. Que é ética e costumes, né? É exatamente a respeitabilidade do contexto do indivíduo como ser moral. E por fim, ele irá evoluir para o processo da espiritualidade. A arte marcial propriamente dita, que Marte, deus da guerra, e arte tem um contexto todo subliminar. Incrível que a arte, ela tem uma característica. Uma vez eu morava no Rio Vermelho e vi uma frase sobre a arte que empolgou-me. Eu era estudante de filosofia naquela época, fazia mestrado, e aí eu choquei-me, que lá dizia: a arte transforma o invisível em visível. Invisível. Ou seja, a arte faz com que possamos ver a coisa, digamos assim, fenomenológica existencial que está dentro do ser humano de forma empírica, perceber por muitos sentidos. Então, a marcialidade, a arte marcial, ela permite isso. Permite com que seja feito um aspecto de estética, de ética e de espiritualidade. Sim. A arte marcial, ela foi criada com um objetivo. Foi exatamente para que a técnica superasse a força. E isso faz com que se tenha uma abrangência muito mais subliminar do que possamos ver, por exemplo, no próprio MMA. Né? O MMA, em verdade, quando nós o temos ao vivo em cores, constantemente, nós vemos ali a parte bélica, a parte da belicidade, apesar de ser um esporte, porque ele tem regras. Existe, o MMA quando se vale joga, tudo. Tem e na juiz, vida tudo vale. Faz. Então, nós temos ali aquela coisa que nos parece uma coisa belicista, mas por trás daquilo que é a parte do homem que era vista no panteão romano, que era parte dos gladiadores, era parte da barbárie, né, mostrada ali. Mas existe alguma coisa que vai ali além daquilo. Por exemplo, eu vou citar o MMA, que é muito criticado como violento, mas veja a postura de Anderson Silva, veja a postura do Minotauro, quando eles se expressam como seres humanos, né? Apesar de ter-se uma violência aqui agora, no momento que se está ali no octágono, né? Mas se tem algo subliminar e educacional que está por fora. Esses atletas, eles são considerados armas brancas, não é isso? Ou não? Veja bem, armas brancas... estou dentro da curiosidade. Na legislação brasileira... Não sou conhecedora. Na legislação brasileira, em verdade, você tem o que está escrito, que é legare, e você tem a parte da hermenêutica. Aquilo que não está escrito. A hermenêutica é exatamente o que vem de Hermes, que era o homem, o Deus que viajava e fazia interpretação. Para se ter o crime, ter-se a vítima, o indivíduo ou o Estado. Então não existe na legislação brasileira a arma branca como ela fatal. Porém, em defesa pessoal e na abordagem da segurança como um todo, que nós temos a segurança pública, que cresce igual ao rabo de cavalo e está perdendo para o câncer, porque o câncer evolui e porque não existe interesse porque é para pobre, mas você tem a segurança privada. Sim. No contexto da segurança privada, no sabido que nós podemos, primeiramente, nós temos a postura, segundo, nós temos a verbalização, terceiro, nós temos a defesa pessoal, que é o uso controlado da força, e quarto, nós temos as armas não letais. É o tonfa,
o teaser, a própria faca e outras coisas que são consideradas armas brancas. Sim. E por cima, a quinta, que seria arma de fogo. Então, poderíamos dizer que a arte marcial não seria uma arma branca. Poderíamos dizer que ela é uma condição sine qua non para se usar as futuras armas brancas. Faca. Porque é o seguinte, Eunice, esse óculos seu aí, sim, mesmo. eu já estava com medo de vir com ele hoje. Eu posso quebrá-lo e com esse vidro aí eu corto sua garganta. Sim. Entendeu? Qualquer coisa tornar-se uma arma a partir do momento que você saiba usá-la. Né? Por quê? Porque as armas, elas foram... Eu estava no congresso engraçado de artes marciais e falando, e uma pessoa me falou lá em Gurupi. Não era nem um congresso, era um campeonato, e eu estava falando para algumas pessoas. Aí o indivíduo me disse, olha, a Coreia do Sul está armando-se porque tem muito protestante lá. E acredito que Caim matou Abel porque Abel não tinha nenhuma arma na mão. Ele pegou o tacape, pô, na cabeça de Abel. Então, se ele tivesse um pedaço de pau, ele se defendia. As armas surgiram exatamente para dar uma extensão do nosso corpo, certo? Sim, e no passado, vou lhe dar um exemplo, o nunchaku, o tonfa, bastão, eram coisas que eram usadas cotidianamente pelos homens. Hoje você pode transformar um celular, sua pulseira, seu óculos, entendeu? A depender da potencialidade do seu uso em uma arma. Porque isso vai depender do corte epistemológico que você der e da concepção axiológica, ou seja, ax em grego são os valores que você vai usar. Uma faca, por exemplo, na mão de um açougueiro, ela tem uma postura, mas na mão de alguém que tem transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata ou sociopata, ter-se-á uma outra postura. Eu estava até pensando em trocar de lugar com o Dr. Marcos, né, para ele sentar aqui, que daí só poderia usar o relógio dele como uma arma contra ele, né? Aí ficaria mais louvável, né? Até porque já pensou eu aqui, magrinha, única mulher, não pode ser atacada, né, com uma demonstração de artes marciais ou, né, usar meu óculos. Não faça isso. Vamos deixar isso para os merecedores dessa imobilização, né? E olha, hoje em dia, no Estado Democrático de Direito, o contrato social, ele tem todo um processo histórico. Primeiro com Thomas Hobbes, influenciado por Francis Bacon. O homem é um monstro e a sociedade tem que contê-lo. Ele escreveu isso, colocou isso no Cidadão, e o mais conhecido dele é Leviatã. É o primeiro status quo do contrato social. A posteriori, Locke, baseado na concepção do empirismo, que o homem estava lá, a sociedade o molda, ele diz que se o homem nasce bom, se o homem nasce zerado, não pode ter um rei superior e todos os homens são iguais, o juízo. Em 1766, com Jean-Jacques Rousseau, quando ele escreve Emílio, escreve o contrato social, ele dá uma abordagem de que o homem nasce bom e a sociedade o faz mal, e essa sociedade tem que pô-lo em equilíbrio. Isso com a Revolução Francesa, exatamente pelos pensários dos iluministas, já é, por exemplo, François-Marie Arouet, que é conhecido como Voltaire, se criou um status quo de que todos os homens têm que ter limitações. Sim. Victor Hugo, inclusive nos Les Misérables, entendeu? Ele fala exatamente em contrário à tese de César Lombroso, que diz que todo homem nasce mal e não há como haver essa modificação. Porque exatamente quando César Lombroso coloca isso, ele se baseia na concepção de Francis Galton, que é uma visão eugenista, de que, na verdade, não há mudança no ser humano. Dentro dessa premissa, que hoje nós partimos da ideia de que todo homem tem que ter respeitabilidade e tem que ter os seus direitos preservados, o seu status quo dentro do Estado, mesmo que ele tenha feito vítima ao Estado ou algum indivíduo, ou seja, tenha matado alguém, porque o direito natural, ele diz que primeiro a vida, depois a liberdade, depois a propriedade. Mesmo que o indivíduo tenha matado, né? Sim. E ninguém tem, pelo menos dentro do Brasil, é diferente dos Estados Unidos e em outros países, nos Estados Unidos e alguns estados, você não terá o direito de matá-lo. Né? Mesmo que ele tenha feito vítimas, ninguém tem o direito Temos que entregá-los à justiça em vítima. Não é? Certo? Lao Tzu falava uma coisa interessante. Todo homem, certo, tem que ser tratado quando o indivíduo faz o bem, ele tem que ser recebido com bem. Já
quando você tem o mal, você é tratado com o mal. Temos uma tradução errônea, porque Jesus falava aramaico e a Bíblia, a priori, foi escrito em hebraico, no primeiro Velho Testamento, Torá, o Talmud. Nós temos a tradução de que Jesus disse, o bem tratar-se-á com bem, né? E o mal tratar-se-á com... Só que justiça e bem em hebraico e aramaico significa a mesma coisa. Então, essa justiça, ela tem todo o status quo basilado no Estado Democrático de Direito. Então, o indivíduo, mesmo o policial, mesmo aquele que tem autoridade, eu lembro bem Weber, que Weber falava de 3 autoridades: a burocrática, que você pode vê-la, a tradicional e a carismática. Mesmo possuidor dessas autoridades, nós não podemos fazer o uso exagerado da força. Então, com as técnicas marciais, exatamente, pode-se evitar exatamente exageros. Quer ver? O carnaval da cidade de Salvador diz que é violento. Eu coloquei no ano passado, você foi testemunha, que você foi participou de curso entrar nessa pergunta. Coloquei 90 pessoas. Eu convivi com o carnaval de formas diferentes. Primeiro, durante 20 anos, eu fui coordenador dos cursos de rádio e televisão do Estado da Bahia. De Mário Kert ao João Henrique passaram por minhas mãos. E eu, durante muitos anos, convivi em rádio, televisão, fui diretor fui coordenador de emissoras, de vários trabalhos, tive rádio. Tá, hoje eu não mexo mais com isso. E atualmente eu estou voltado para o carnaval, em preparação de pessoas com direitos humanos, exatamente para evitar exageros. E aí você vai vivendo dentro do carnaval e você encontra um carnaval que tem 3 milhões de pessoas na rua e você não tem óbito. Pelo menos dentro do carnaval. Você tem no ano retrasado um óbito que foi uma pessoa que atropelou o outro com a bicicleta. Sim. Aí você tem a polícia que vai à rua e você vê rapidamente como a polícia, com o uso do tonfa e com o uso da mão, ela faz o controle. Imagina se a polícia fosse sacar e atirar. Entendeu? Que e aquilo treinamento... são técnicas marciais. Eu mesmo treinei várias pessoas, porque eu não trabalho com varejo. Foram 90 homens, correto? Você lembra? Exato. E foram treinados. Entendeu? Porque eu treinado, você participou para imobilização. Para imobilização. Se aquelas pessoas fossem usar o revólver, imagine que carnificina não seria. Eu estava com uma reunião essa semana com o pessoal do Exército, o ex-comandante da PE, conversava, eu vou me emitir o nome dele, conversava muito, meu amigo, me conversava, eu disse, rapaz, quando a PE examinar a rua, se o pessoal pegar a fonte daquela e baixar o sarrafo, vai cortar o pessoal no meio. É verdade. Entendeu? Então pare para analisar e veja. Há um modo de abordagem da polícia, né? Imagine se usasse o revólver. Então a marcialidade. Agora, o que existe sim, como o povo é igual a lombriga, saiu da merda, morre, e existem algumas concepções errôneas dentro do contexto social. Aí não sou eu que vou. Eu trabalho com mente de obra, não trabalho com mão de obra. Então, esses soldados, vamos colocar assim, né, treinados para estar abordando ou imobilizando os malfeitores, no carnaval, né? Eles são treinados, foram treinados. Infelizmente, nós temos um grande entrave. Né? Não, veja bem, vamos colocar, dividir as coisas para que as pessoas entendam. Esclareça. Eu tenho um curso de formação de defesa pessoal, o qual eu coordeno e tenho várias pessoas que ministram aulas. E ao final desse curso nós ministramos um certificado de extensão que ele pegará a titulação final, levará à Polícia Federal e vai capacitá-lo para treinar aquelas pessoas que vão trabalhar com a segurança privada. Sim. Certo? Esse é um grupo. Tenho também curso de pós-graduação na área de segurança privada, né? Que é sabido por você, que já participou de algumas atividades minhas. Lógico. Essas pessoas, nós temos um status quo diferenciado. Por quê? Porque nós não podemos culpar a polícia exatamente pelas concepções errôneas que tem aí. Primeiro, porque são mal pagas, né? A polícia é mal pago. Lógico. Infelizmente ele é mal despreparado e a própria estrutura do Estado não se interessa em pô-los preparados. Vou dizer por quê. Porque a economia define a cultura define a moral define o poder. Foucault falava do microfísica do poder. E a microfísica eu não me concordo com ele. Eu acho que o poder ele é ontológico, é metafísico, é sutil. Se você tem dinheiro, você tem produção de algo que dá poder
social. E não existe interesse do Estado em fortalecer a segurança pública, porque a segurança pública, ela trabalha com o status quo, ela trabalha com o status quo de pobre. Segurança pública. Existe uma segurança na concepção neoliberal, que é exatamente a segurança privada. Isso, que essa já é aí a mais preparada. não sei se está mais preparada, porque ainda existe aí muitos preconceitos, antes do conceito, em relação àquelas pessoas que farão, né, as defesas e são pagas. Por exemplo, quando você tem um indivíduo que é preparado para trabalhar com VIP, a visão e a concepção dele é diferente de um vigilante que vai ficar aqui na porta, que tem determinadas limitações. Sim. Só que esse público, eu trabalho com ele. Eu não trabalho com ele no varejo, eu trabalho com o atacado. Você viu mesmo lá no seminário meu, que tinha 250 pessoas, que posteriormente nós fechamos o seminário com a presença. A Semineto não foi, porque estava na Espanha, mas Célia Sacramento foi, esteve, né? Foi a delegada-chefe, estava lá, onde nós capacitamos pessoas para irem às ruas e ajudar os policiais, porque nós não podemos falar no carnaval, por exemplo, vou tomar como foco que é o centro da Bahia em termos de festa, que é um exemplo mundial, porque se o que acontece aqui no carnaval acontecesse lá na França, teriam-se diversos óbitos. Vide e lembre-se da Copa do Mundo, como houve lá, que foi uma catástrofe. Exato. Né? Certo? E é o tema que eu quero abordar também com o doutor Jorge Graco. Não são marginais, são pessoas que têm o estado alterado da consciência. Sim. Por causa de uso não digo nem de drogas, porque uso de coisas lícitas, que é exatamente a bebida. Né? E a euforia, porque existe o estado alterado da consciência na música. Sim. Por exemplo, quando o chiclete passa, a polícia tem que ficar. Sai do chão. Não é verdade? Então, imagine, se a polícia não usasse técnicas de controle e usasse, que é o tonfa, é a fanta, é a própria condução com as mãos, imagine se usasse a arma. Entendeu? É nesse contexto que nós defendemos e preparamos as pessoas para, né, dar uma melhoria ao Estado Democrático de Direito, dar uma respeitabilidade e equilíbrio para a sociedade como um todo. Fugiria totalmente do controle, na realidade, né? Se não tivesse esse preparo que existe no Carnaval da Bahia. A conversa está deliciosa, a gente vai voltar a falar, a conversar, mas nós temos hoje uma roda de personalidades, de homens importantes, que hoje eu estou sentindo assim. Vamos passar a palavra para o doutor Jorge Graco, professor-diretor da administração hospitalar. Isso. 20 anos na emergência. Trabalhando com emergência. Trabalhando com emergência na SAMU. Nós já trabalhamos também com o SAMU e trabalhamos com assistência médica de urgência e emergência em eventos, onde a gente tem uma modalidade de assistência voltada para o perfil de intercorrências que ocorrem em eventos. Sim. Eventos esportivos, eventos festivos, conforme nosso querido amigo Dr. Zé Augusto comentou, Carnaval é uma caixinha de surpresa. Sim. E que você tem uma série de situações em que as pessoas chegam para serem atendidas, não só por questão de droga, mas muitas vezes por trauma, muitas vezes por situações de má alimentação, de desidratação. Ele estava citando a questão da polícia, eu faço dele as minhas palavras, porque a equipe da polícia normalmente consegue conter o pessoal que muitas vezes está exaltado, sem provocar muitas lesões, né? E essas lesões não são provocadas exatamente por essa habilidade que eles têm marcial de poder fazer esse controle. Então, na grande maioria das vezes que as pessoas vêm contido pela polícia para que nós possamos atender, na grande maioria não é lesão física, não é trauma, porque eles acabam contendo esse espaço. Agora, existe uma gama muito grande de utilização de drogas no Carnaval. E essa gama de utilização de drogas não é porque é na Bahia. É porque hoje... Qualquer evento hoje, né, que mobilize um grupo de jovens ou de pessoas que
que entre bebidas, sempre acaba acontecendo alguma coisa fora do previsto, de fato, né? Tanto as drogas lícitas como as ilícitas são utilizadas durante o período festivo, seja em carnaval, seja em eventos. Agora, por exemplo, em evento privado, a segurança normalmente é extremamente rigorosa, em que eles fazem pente finos, realmente conseguem pegar todas essas situações, principalmente o uso de armas brancas, como você citou. Preste bem atenção. O evento que é feito aberto, como é o carnaval, é muito mais difícil que seja fiscalizado a utilização de arma branca. Então, daí nós temos uma grande quantidade de procedimentos de urgência e emergência por indivíduos que foram cometidos por arma branca. Já em eventos fechados, a possibilidade é bem menor, porque na realidade há um pente fino na entrada desse pessoal nessa área física fechada, não é? O que é diferente da área aberta. Um evento aberto sempre pode acontecer uma modalidade desse tipo. Não vamos citar nomes, né? Mas o senhor já atendeu vários artistas. Né? De fato, você trabalhando há 20 anos com eventos, é evidente que nós temos a situação de um cantor, né? Um compositor, até porque eles músico. usam, existem muitos, não vamos generalizar, mas acho que existem muitos músicos que ainda fazem uso de droga ou para aguentar o pique da quantidade de show, ou porque já está também, né, dentro de um mundo onde a gente sabe que a droga ela é mais consumida. Não sei, eu estou falando dentro da minha ignorância e o senhor é que vai dizer se eu estou certa ou estou errada, tá? Eu estou aqui como curiosa, não como entrevistadora, querendo ouvir e tirar o máximo de vocês. Então, de modo geral, ainda acontece no meio artístico de algumas pessoas fazerem uso de drogas ilícitas, não é? Bem como das pessoas que participam dos eventos, de modo geral. Exato. Infelizmente, e aí eu digo infelizmente, você que está nos ouvindo deve pensar 3 vezes antes de utilizar a droga, porque o resultado dela final é parar na situação de emergência no posto médico. Eu vou dizer uma coisa para que você entenda bem. O indivíduo numa overdose de cocaína, nós temos 1 minuto e meio para salvar a vida dele. Nossa, que loucura. O indivíduo que está fazendo uso de droga, normalmente ele nunca faz uso de uma droga apenas. Ele usa a cocaína, ele usa o êxtase, ele usa o crack. Então ele faz um coquetel dessas drogas que quando chega no posto médico para ser atendido, e você pergunta, usou alguma coisa? A primeira coisa que o acompanhante disse, não usou. O indivíduo está ali inconsciente e o acompanhante que tem consciência de que foi utilizado, na grande maioria das vezes omitem a realidade. Por medo? Né? Com medo da punição que virá, provavelmente em função da utilização da droga. Agora, é importante que se você está acompanhando uma pessoa que fez uso de droga, seja verdadeiro, diga o que a pessoa utilizou, porque é mais fácil de um médico conseguir diagnosticar e fazer o procedimento adequado, a intervenção adequada para salvar a vida do indivíduo, sabendo do que ele utilizou, do que ele ainda ter que ficar procurando características de cada droga no organismo, porque cada droga ela tem uma peculiaridade, ela tem uma clínica diferente. Sim, é interessante. Eu sempre bato nessa tecla como mãe, né? Eu acho que a gente tem essa obrigação de conversar com os filhos e com os amigos, né? A gente tem uma visão, a gente procura, eu sempre digo, né? Não que eu seja conhecedora e nem a dona da razão, mas eu sempre bati com meus filhos a amizade, da gente ser claro um com o outro para poder, né, me conte, se você fez, me diga, né, eu prefiro que ter a decepção, mas saber o que está acontecendo, do que deixar as coisas acontecerem sem a gente ter conhecimento, né? Muitos pais não sabem o que está acontecendo com seu filho, então, né? O próprio, quando descobre, já estão viciados. É verdade, isso sim. Uma característica de quem trabalha com assistência médica em evento é a seguinte: quando chega um indivíduo que houve uma ação em que ele utilizou droga e foi parar no posto médico, a tendência da equipe médica e de enfermagem é contactar algum familiar para que venha
pegar esse indivíduo. Se for menor de idade, é solicitado aos pais e é comunicado ao pai o que foi acontecido, porque é o responsável legal para aquele menor. Sim. Ok? Normalmente, nesses eventos, também existe o juizado de menor, que acompanha, que faz esse trabalho de fiscalização. Então, o juizado de menor, junto com os serviços médicos, junto com a organização desses eventos, eles têm uma preocupação muito grande na contenção, em coibir a utilização de droga nesses locais. Entendi. O esporte, como o Dr. Zé Augusto está colocando, é um dos caminhos melhores que você tem para não fazer parte de equipes de pessoas que utilizam droga. Porque o esporte dá ao indivíduo uma vontade de viver muito grande. Cobra do indivíduo uma capacidade física muito grande. Nós olhamos para o Dr. Zé Augusto, vemos ele assim, achamos que ele não é forte, musculoso. Por isso, muitas vezes, as pessoas se enganam. Porque ele tem uma habilidade nessas técnicas extraordinária, que faz com que muitos indivíduos que, ao pensar que ele não tem o porte físico maior, acabam se dando mal, tanto no caso dele, como de outras pessoas que praticam esporte. Exato. Então o esporte ele é 100% positivo para que as pessoas não entrem no mundo da droga. Obrigada. Nós estamos fazendo essa mesa redonda justamente por isso, né? Estamos pegando a arte marcial, o socorro, a emergência, né? Dentro de um evento. Estamos também aqui com o professor psicólogo, psicanalista, né? Dr. Marcos Antônio Arapiraca, né? Que antes de lhe apresentar, me permita, mas quando eu estive no evento com o Zé Augusto, né, e eu totalmente ignorante ao assunto, fui convidada e fui conhecer, saber do que se tratava, e lá tinha psicólogos, psiquiatras, e eu falei, o que tem a ver arte marcial com psicólogo e psiquiatra? E quando começou o evento é que eu fui percebendo como que está linkado. O parênteses aqui, ele é faixa preta do karatê. Também. Eu já disse a vocês antes que eu estou meio inibida hoje para fazer esse programa, mas vamos lá, doutor Marcos Antônio. Certo. Como psicólogo e psicanalista. Pegando o gancho aqui, né? De Zé, né? De Graco, né? Futuramente. Que está falando sobre carnaval, né? Sobre drogas, né? As principais queixas, né? Com o atendimento que eu faço clínico, na parte sistêmica, né? São pessoas que vêm com repressões de família, né? Cobranças internas, cobranças externas, né? E no carnaval também é uma oportunidade de se externalizar tudo isso, né? Exato. Através da bebida, né? Através da agitação, da euforia. Eu conversando com policiais, eles já sabem que um tapa que se dá em uma pessoa, esse tapa se passa para 100, se propaga para várias pessoas no carnaval. Vira uma arte marcial, luta. no caso, eu mesmo já fui atleta, já fiz karatê, até hoje eu pratico esporadicamente, mas a gente vê do autocontrole, o autodomínio, né? A posição terapêutica que a arte marcial as artes marciais traz, né? Na fase de educação, na fase de responsabilidade, na parte filosófica também, que a própria, ela doutrina de uma certa forma. A arte marcial. Como psicólogo, né, eu lhe pergunto, essas pessoas que vão para a rua, né, que vão, ao invés de brincar o carnaval, ela faz uso de drogas e parte para a agressividade, né, porque a droga já provoca o descontrole, não é isso, doutor Glauco? Já provoca um descontrole. Certo. E essa cabeça, ela já é, vamos colocar assim, no termo leigo, né, ela já é uma cabeça problemática. Isso. A droga em si, ela não é violenta. Sim. A droga, ela externaliza o comportamento interno ou as vontades internas. Sim. Então, a consequência total não é a droga que vai fazer você dar um murro.
É como você já vem antes e externaliza isso, solta isso. Ou o que foi que fez desprender aquilo. Ela tem essa vantagem de externalizar o comportamento interno e duplicar. Se a pessoa está alegre, ela externaliza a alegria. Se ela vem de um problema, ela externaliza esse problema. Ou não, a depender do sistema, como cada um se comporta a cada tipo de droga. Certo. Temos também a questão daí a gente volta para a arte marcial, né? A pessoa que faz uso de droga, isso eu perguntar geral para vocês, né? Essa pessoa que faz uso de droga, no caso, ela praticando a arte marcial, ela pode abrir mão, deixar de utilizar a droga, praticando um esporte, ou ela, mesmo praticando um esporte, ela pode continuar utilizando a droga? Eu vou começar a responder. Zé Augusto, que é mais expert no assunto, ele fecha. No caso, a arte marcial, para a pessoa parar de usar droga, primeiro depende da própria pessoa. Certo? Ela pode ser um artista, fazer arte marcial e ter recaídas e voltar a usar drogas. Para parar de usar drogas, é preciso, principalmente, que a pessoa queira. Não é a arte marcial que vai tirar da droga. Então vai da sua vontade. A arte marcial entra como uma ajuda, como uma conduta, como uma fonte de reabilitar a sociedade, de dar autoestima. Como extravasar também, externar esses problemas. Ou controlar suas emoções e aptidões. Aprender, no caso, então. A se controlar. Exatamente. Eu passo para Zé, que ele tem mais experiência. Olha, eu faço arte marcial desde os 8 anos de idade, tenho 50 anos. Tenho um doutorado em psicologia, filosofia e sou psicanalista. Certo? O Dr. Marcos deu a honra de ser meu aluno, certo? E eu vou lhe dizer o seguinte: as artes marciais não é panaceia, como nada o é, né? O indivíduo que é professor de artes marciais, ele não é candidato a Deus, não onisciente, onipresente, onipotente, né? Por sua vez, se até alguém se candidatar, eu até voto nele por educação, mas nunca vai poder fazer aquilo que é impossível de fazer, exatamente a consciência do indivíduo. Consciência, ciência, conhecimento. Consciência é o indivíduo querer sair de tal coisa. O processo marcial, ele não é um processo terapêutico, né? Ele é uma complementação da concepção terapêutica. Né? O Locke dizer que o humano tabula rasa, a sociedade o molda. Então, as pessoas, por osmose, elas vão ter um contexto social. Por osmose, ela vai atraindo, né? Que a osmose atrai exatamente a atração. Então, se ela vive num ambiente em que as pessoas não pactuam as drogas, pessoas não estão tendo essas ideias das drogas, a possibilidade dela estar afastada das drogas é maior. É óbvio. Eu digo, por exemplo, eu nunca bebi na minha vida. Eu digo aquela pessoa que bebeu um copo de cerveja, de álcool, ele tem tendência ao alcoolismo. Tanto é que o Dr. Renato aí sabe mais do que eu, que os princípios do alcoolismo é exatamente você não tomar um gole, né? Então, se eu ando com determinadas pessoas e ando com meu mundo mental voltado para determinadas concepções, é óbvio que eu vou externá-las. Ou seja, se eu ando com pessoas que pensam em full time, em drogas, em coisas que não estão dentro da normalidade, das normas do contexto social, é óbvio que eu vou ter a proximidade com a droga. As artes marciais, ela não é panaceia, ela não cura tudo, certo? Ela é um dos múltiplos mecanismos que pode afastar as pessoas das drogas, assim como é a igreja, né? Assim como é a filosofia, assim como é a própria família, porque às vezes a família a família é um contexto sistêmico. A maioria dos surtos psicóticos ela é oriundas da família. O surto esquizofrênico, esquizofrenia quer dizer mente dividida, e ele pode ser paranoide, catatônico, epifrênico, simples e atípico.
Então o indivíduo pode surtar a partir do referencial da família. Isso é óbvio, Lulante. Mas sem a família, o indivíduo também surta. Certo? Depende do que está apresentado. Se nós temos as artes marciais e as pessoas são conduzidas para uma visão maior, como falou aqui o Dr. Graco, que as pessoas são conduzidas para se afastarem de coisas maléficas, entre elas as drogas, a possibilidade dela não aproximar-se é muito maior. Agora, cada indivíduo é um indivíduo. O mundo é percebido de duas formas. Ou de uma forma empírica, do mundo dos sentidos, de uma visão aristotélica, ou de uma visão de Arístoteles, que é conhecido no mundo todo como Platão. Exatamente a forma interna. Eu percebo o mundo, certo? Diferente dele. E sexologia, ciência dos valores, né? Depende dos meus referenciais. Eu vejo a minha vida de acordo com a minha parte interna e de acordo as coisas que são externalizadas. Por exemplo, falou do estresse. Estresse é uma resposta fisiológica ou psicológica quando a gente estressou. O que me estressa pode não estressar o doutor Renato. E vice-versa. Então, a condução e o indivíduo praticando artes marciais pode levá-lo a não estar nas drogas, um processo profilático, né? Um processo proativo, um processo preventivo? Sim. Agora, isso não quer dizer que é a panaceia, como nada o é, né? Tem-se indivíduos que nascem na favela e homem de bens. E tem, não é nem de bens, é homem de bem. Né? E tem indivíduo que nasce na sociedade bastada economicamente, né? Então quebra a regra. Isso é muito subjetivo. O entendeu? homem não é indivíduo do meio. Olha, isso aí nós vamos adentrar em duas teorias. Ou o homem nasce com determinadas concepções, ou ele vai se formar. E você vai bater, a gente vai ficar o tempo todo aqui. Eu não sou Immanuel Kant, porque o Immanuel Kant ele tentou fazer uma síntese numa visão hegeliana, que Hegel depois era fã dele, a tese, a antítese e a síntese. Kant quis misturar o empirismo com o idealismo. Sim. Ou seja, o idealismo diz que você nasce, né? E o empirismo não. O empirismo você é uma tabela rasa, a sociedade o molda. Eu estou dizendo que, né, as artes marciais pode, por sua vez, conduzir e levar ao indivíduo a não adentrar nas drogas. Mas eu não sou candidato a Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Quando eu for, vou pedir até os votos de todas as pessoas que estão me assistindo aqui. Meu voto é seu. Que aí é difícil, entendeu? Eu não posso dar uma definição, dizer é assim, é assim, é assim. Ciência é observação. Sim. Criação de hipóteses, que é uma resposta provisória, experimentação e generalização. Várias atitudes e pesquisas científicas já levaram à conclusão, entendeu? Que as artes marciais conduzem o homem para longe das drogas. Mas sempre ter-se-á as exceções. Ter-se-ão as exceções. Enquanto você cita vários filósofos, eu vou citar uma só, que foi minha mãe, né? Que ela me dizia: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E, não é? A gente tem que ter um cuidado enorme, e eu criei meus filhos também, posso dizer, né, dentro da condição de que você pode ser amigo de todos, mas poucos serão seus amigos. Que a gente tem que se relacionar com toda a sociedade, né? Mas a gente tem que saber quem a gente coloca dentro da nossa casa, dentro do nosso hall de amizades, porque são essas frutas que vêm a deteriorar as outras, né? As frutinhas boas que a gente tenta colocar no mundo e manter, e apodrece com a simples amizade, uma pessoa que você confia. A gente vê a sociedade aí dessa forma, né? Às vezes ele foi criado num bom ambiente, teve bons amigos e tal, conheceu uma pessoa, aquela pessoa ali mudou totalmente a vida dele, né? Mas vamos falar agora, já que é uma mesa redonda e com homens conhecedores, né? Vamos falar agora com o professor Renato Reis, educador financeiro.
Olá, Eunice. Prazer enorme tê-lo conosco. Prazer é meu. Nesse encontro notável com a Eunice Espínola, onde os notáveis são os meus entrevistados, que eu gosto de frisar bem, né? Já que o nome do programa é o Encontro Notável com Eunice. Aí você fala, Eunice é notável? Não, eu sou a Eunice Espínola. Os notáveis que estão, né, sendo entrevistados nesse programa. Eu vou começar falando de educação financeira totalmente ligado ao tema aqui, né? Sim. Porque a questão das drogas, da violência, tudo isso está ligado também à educação financeira, né? A educação financeira é algo que eu falo muito e para todos aqui, é legado. Ele é algo que é passado de família para os seus filhos, para os seus netos, algo muito importante hoje na sociedade, né? Sociedade de consumo, né? A sociedade de ostentação, que leva os jovens exatamente para o mundo da violência e das drogas. Correto. A base da educação financeira que eu levo e tenho como missão disseminar é que o dinheiro ele é somente um meio. E o que pode tirar os nossos jovens das drogas, o que pode mudar a realidade financeira das nossas famílias, são os nossos sonhos. São os sonhos que podem fazer com que você crie limitadores, que você se afaste daquilo que vai impedir você de realizá-los. São os sonhos que podem fazer com que você dê o primeiro passo para mudar a sua realidade financeira e a realidade financeira da sua família. O sonho de sair das drogas. Sim. O sonho de ter bons amigos. O sonho de não ser envergonhado pela sua atitude. O sonho de deixar de ser um devedor. O sonho de ser um credor. De não ser condenado pela sociedade. De não ser condenado, de não ser exposto. O sonho, principalmente, de você ter uma vida melhor. De você poder proporcionar para sua família e para os seus filhos uma vida melhor. O desequilíbrio financeiro hoje no nosso país ele é elevado, altíssimo. As pesquisas aí mostram o quanto que as nossas famílias são hoje endividadas. A política hoje de crédito é totalmente facilitada, aonde você vê desde crianças, jovens, adultos e até idosos já endividados, né? Política de crédito hoje aberta para fazer com que a sociedade cada vez mais seja consumista. E quando você consome, você está matando os seus sonhos. O desperdício que existe hoje nas famílias, o descontrole financeiro, a falta e idealização de sonhos é o grande motivador para a nossa realidade hoje dos nossos jovens que vão para a violência, os nossos jovens que vão para a ostentação. Até o desequilíbrio familiar, onde o jovem, junto com o seu colega, começa a ver a ostentação e cobra dos seus pais que forneçam para eles ou proporciona a mesma realidade. A gente vê muito, desculpa de interromper, mas a gente vê muito adolescentes, né, que frequentam os bons colégios porque nós, como pais, queremos dar o melhor do ensino a eles. E eles frequentam casa de coleguinhas que têm uma estabilidade melhor do que a dele, até porque o pai está se sacrificando para que ele esteja naquele ambiente e ele quer que o pai o mantenha dentro daquela, que lhe dê as mesmas possibilidades, né? A mídia hoje força com que você use uma grife. Se você não estiver hoje com um sapato de marca, uma gravata de marca, um paletó de marca, a mídia já lhe coloca a par da sociedade. E isso é cobrado muito em qualquer meio, né? Me corrija se eu estiver errada, desde da criança, do adolescente ao adulto. Hoje, se a gente não tiver uma personalidade para chegarmos e ostentarmos somente o que nós temos, né, o que o nosso salário nos dá direito a ter, a gente é praticamente escorraçado mesmo da sociedade. Exatamente. Né? E a criança não aceita isso, né? Começa desde criança, né? Começa desde os pais que não têm a devida orientação, que não desenvolvem nos seus filhos o sentido dos sonhos e da poupança. É muito comum na nossa realidade e de nossa, inclusive, que crescemos, aprender a poupar, a ter um cofrinho, guardar moedas. Sim. Mas a primeira oportunidade, você, quando abre o seu cofrinho, vai para o consumo, compra bala, compra um monte de coisas que está incentivando o consumo. Então, a primeira coisa que eu recomendo aí para o nosso público que está ouvindo é, se você vai dar um cofrinho, a primeira coisa, faça com que seu filho desenhe
desenhe o seu sonho. Que a primeira moeda, o primeiro dinheiro que seja colocado dentro do cofrinho seja o desenho do sonho dele. Porque daí ele vai saber por que ele está guardando e vai aprender que poupar é importante para realizar os seus sonhos. Poupar simplesmente por poupar significa você consumir a primeira promoção que aparecer. Sim. E quando você não tem os seus sonhos e não luta pelos seus sonhos, você luta pelo dinheiro. É muito comum hoje os jovens procurarem carreiras já pensando no enriquecimento. Não pensando no que aquela carreira vai te proporcionar como seu papel na sociedade. Por isso que nós encontramos muitos profissionais que hoje são mercenários. Sim. Que trabalham somente para o enriquecimento, porque o dinheiro passou a ter um poder tão grande no capitalismo em ser o fim, em não ser um meio, simplesmente uma moeda de troca para o que ele foi criado. E nós estamos perdendo nos nossos jovens, nas nossas famílias, os sonhos. Eu questiono muito e falo muito para as pessoas. Muito comum falarmos de política, de novela, falarmos de futebol, de filosofia, mas o quanto nós falamos de nossos sonhos. O quanto nós compartilhamos os nossos sonhos e sabemos os sonhos dos nossos entes queridos. É verdade. Eu pergunto muito e faço um questionamento para todos vocês. Eu questiono, como é que você pode dizer que conhece alguém profundamente se você não conhece os sonhos daquela pessoa? Como é que você pode dizer que se conhece profundamente se você não conhece os seus sonhos? Uma família que não planeja junto, né? Essa é a proposta da educação financeira. Sim. Fazer com que o dinheiro seja um meio para a realização dos nossos sonhos, dos sonhos dos nossos entes queridos. Que isso seja propagado para os nossos filhos, netos. E a base de tudo isso, aí, usando Napoleon Hill, é conhecimento, habilidade e atitude. É aí que eu foco todo o desenvolvimento do meu treinamento, dos workshops e da terapia financeira que eu estou preparando para o ano que vem. Conhecimento, habilidade e atitude. É isso que pode levar você a mudar a sua realidade financeira e a realidade financeira da sua família. Fantástico. E quando estiver com essas palestras, esses workshops preparados, eu quero que retorne aqui para nos dar o endereço, mostrar e para a gente poder, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que elas possam participar. Né? Eu estou aqui a número 1. Eu quero a primeira ficha para estar me inscrevendo. Né? Eu gostaria falando em sonho, sim, de compartilhar um sonho com todos vocês. Eu tenho um grande sonho. O sonho de ver uma sociedade consciente, uma sociedade mais equilibrada financeiramente. Certamente essa é uma semente que vai ser plantada em terreno fértil para que o nosso futuro, o futuro dos nossos jovens, seja promissor, seja um futuro onde nós estaremos lutando e trabalhando para realizar os nossos sonhos, não simplesmente para ganhar dinheiro. Você falou também, né, falou em cofres, né? Geralmente a gente dá o cofrinho para os filhos, a gente mesmo, mas geralmente o cofre é dado ao filho para que ele junte as moedinhas dele, aprenda a fazer suas economias, né? Existe uma abordagem muito interessante a respeito dos idosos, que hoje já não fazem os seus cofrinhos, mas têm as suas pensões, né? E que existe, eu até hoje estava assistindo uma reportagem sobre isso, sobre as dificuldades que eles têm de guardar dinheiro para o seu futuro, né? Porque ele precisa de um dinheiro reservado para um problema que ele venha a ter de saúde ou que ele precise comprar alguma coisa e que ele hoje não tem esse controle, essa administração também financeira, né? Perfeito. Esse tema também hoje é muito interessante porque a gente vê que grande fatia dos nossos seminovos, né? Como eu chamo nossos vovôs, eles estão endividados também, porque a política de crédito do mercado para os idosos, para os aposentados, hoje está totalmente descontrolada. Eu, particularmente, tenho a minha avó, onde ela se encaixou nessa situação, né, de desequilíbrio financeiro, e nós tivemos como família ter que ajudá-la, ter que apoiá-la, inclusive retirando o seu cartão, né, de crédito, que é uma das saídas que você pode tomar emergencialmente para começar a controlar ou gerenciar essa situação. Mas também porque falta sonhos. Porque nós temos uma cultura financeira de somente viver o momento, o presente. Uma cultura de compra do prazer, compra da satisfação. Hoje o vovô, nossos vovós pensam muito em gastam seus dinheiro exatamente comprando para os netos, comprando os filhos, ajudando os filhos.
Porque eles não conseguem pensar, por exemplo, que para ele ajudar o neto, ele poderia abrir uma previdência para bancar parte da faculdade, dos estudos do neto. Porque a nossa sociedade de consumo impõe na nossa cabeça, os nossos brasileiros todos, o consumo imediato, o ter. O ter hoje é mais importante do que ser. E o ter é o que está fazendo o desequilíbrio. Eu acho que o mais importante é nós nos conscientizarmos e mudarmos esse caminho. Mudarmos essa realidade para entender que o ser é muito mais importante. E ele é que é duradouro, e ele que vai fazer com que a gente consiga perpetuar na nossa família, no nosso legado, educação financeira, princípios, valores, cultura. É muito importante e a situação que nós temos hoje, que isso seja disseminado na nossa sociedade, para os nossos filhos. Eu começo um trabalho já com crianças de 4 anos. Já com 4 anos você já ensina? Com 4 anos a gente já começa de forma lúdica a mostrar a importância da profissão e do sonho ligado à profissão que ela vai escolher. O sonho de um palhaço, eu uso o nariz, tenho formação de clown, é um dia se apresentar num circo de Soleil, viajar pelo mundo e levando o seu encantamento, a sua alegria, conseguir fazer que todos riem, que todos sejam felizes. O de um médico é poder levar a qualidade de vida, cuidar da prevenção, levar para as famílias, os jovens, conhecimento, não cuidar da doença, não enriquecimento. Né? Eu fiz trabalho em um hospital onde chamava-se de humanização, humanizar os profissionais que estavam ali dentro da família. Mas esse trabalho com os idosos é muito importante e é trabalhando na base que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade futura. E ter os nossos seminovos com esse pensamento de que parte do dinheiro tem que ser para uso pessoal das suas reservas, que não seja para o futuro dos netos e dos filhos. Se vocês observarem, nós começamos com artes marciais, passamos para saúde emergencial, tivemos um psicólogo, psicanalista, e fechamos com um professor financeiro. Nada a ver, mas estamos todas as profissões linkadas no bem-estar social, né, do homem. E eu fico assim, agradecida de estar na presença de vocês. Agradeço ao professor Augusto Maciel, amigo, irmão, que está sempre junto, doutor Graco. Agradeço muito sua presença, doutor Marcos, professor Renato Reis. O Encontro Notável com Eunice Espínola, aqui no espaço Jorge Guedes, está à disposição de vocês. Voltem sempre que quiserem, que puderem, que eu convocar também, certo? Porque eu vou precisar de vocês sempre aqui comigo, me dando esta força, mostrando para as pessoas a importância de cada profissão, né? a importância da gente mostrar que existe solução para a nossa sociedade, né? E que a nossa sociedade precisa ser trabalhada de uma forma positiva. A reconstrução, né, da nossa sociedade brasileira que está tão bagunçada, né? Obrigada a todos vocês. Encerro aqui o programa, o Encontro Notável com Eunice Espínola, convidando vocês para a próxima semana, que estaremos com novas personalidades e que vocês estejam conosco. Espero que tenham gostado desse programa de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais.